boa noite, seja bem-vindo a mais um culto de oração na IBR Alto Branco, que possamos ter um bom tempo de aprendizado, de louvores, um bom tempo de oração, que o Senhor possa confortar os nossos corações, confrontar os nossos corações e transformá-los, né? Nosso desejo é que todos os irmãos tenham chegado com o interesse de aprender mais do Senhor e que possam sair hoje transformados. Amém? Vamos iniciar louvando ao nosso Deus com o hino do cantor cristão de número 385. Vamos nós louvar a Deus. É um convite, é um chamamento. Vamos louvar o Senhor? Vamos nós louvar a Deus? Vamos louvar. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 385, que tem por tema Vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, pois os salvos pela cruz, sim convosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, que belo hino, nosso Deus. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Se você não pegou ainda dá tempo, né? Para o que está fazendo, a gente tem sempre lembrado isso. É bom você aguardar esse tempo mesmo que a igreja está se reunindo, para se reunir junto com a família, expressar que você está presente. Isso fortalece a comunhão. Então manifesta aí a tua presença, né? Através de um oi, através de um cheguei, mas que você possa dedicar esse tempo de aprendizado ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. Gostaria que vocês fossem até lá. Apocalipse 22, 6 e 7.
diz o seguinte: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que pedimos que o Senhor venha aplicar aos nossos corações a Tua palavra, possamos enxergar, possamos compreendê-la e que ela possa transformar os nossos corações. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, irmãos, que caso os irmãos tenham alguma necessidade, eu tenho entrado em contato com os irmãos, mas não hesitem em falar, né? Então nos procurem caso necessitem de algo, tá bom? Vamos continuar louvando ao nosso Deus, o dia glorioso, o hino 113 do cantor cristão, e logo após voltaremos com o estudo da palavra. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Hino do cantor cristão de número 113, que tem por título O Dia Glorioso. Regozijai-vos, Senhor, crentes, o Senhor não tardará. Já veio o dia glorioso em que Cristo voltará. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá no céu descer, estejamos prontos, jubilosos, o Senhor a receber. Regozijai-vos, Senhor, crentes, o Senhor não tardará. Já veio o dia glorioso em que Cristo voltará. Eis com milhares de milhares sobre as nuvens Ele vem, e todos juntos entraremos com Jesus na glória além. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, estejamos prontos e jubilosos, o Senhor a receber. Regozijai-vos, Senhor, crentes, o Senhor não tardará. Já veio o dia glorioso em que Cristo voltará. Então será glorificados nos gemidos o Senhor, e o mundo ficará pasmado vendo a Cristo em seu fulgor. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos, o Senhor a receber. Regozijai-vos, Senhor, crentes, o Senhor não tardará. Já veio o dia glorioso em que Cristo voltará. Amém, louvamos a Deus por esses cânticos. Agora vamos ao momento do estudo da palavra. Vamos a Deus em oração, pedindo a Ele entendimento, compreensão, e possamos observar, perceber as verdades grandiosas da palavra do Senhor nesse tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por mais um dia, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, te pedimos por essa situação que temos vivido, nos dá sabedoria para vivermos nessas circunstâncias de modo agradável a Ti,
sendo consolados, fortalecidos pela Tua Palavra. Te pedimos nesse tempo agora que possamos compreendê-la, que possamos aprender mais de Ti e termos condições de vivermos de modo agradável, de vivermos de modo concernente à Tua Palavra, e que Teu nome seja honrado e glorificado com nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, temos estudado escatologia, que é o estudo das últimas coisas, das coisas que em breve hão de ocorrer, e podemos observar que é de extrema importância compreendermos o valor desse estudo para nossas vidas, né? Nos tempos de dificuldade, temos uma facilidade de distorcer a palavra de Deus, e quando não interpretamos direito a palavra do Senhor, não temos uma atitude coerente nas variadas circunstâncias da vida, né? A gente, em várias situações, a gente pode se apresentar dessa forma, não vivendo de maneira concernente por falta de conhecimento bíblico, né? Até muitas vezes você pode até ouvir: será que estamos vivendo a tribulação? Talvez até mesmo de irmãos da igreja. Então você pensa da seguinte maneira: o que é isso que está ocorrendo? Então isso é o que? É resultado da falta de conhecimento da palavra do nosso Deus, e a falta de conhecimento leva a termos uma atitude não coerente, e essa atitude não coerente leva muitas vezes a nos comportarmos de maneira que o nome do Senhor não seja glorificado, né? A palavra de Deus nos alerta acerca da importância de estudar as profecias, né? A gente pode ver isso em 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21. Eu vou aguardar os irmãos chegarem até lá, né? Hoje a gente vai estar início ao estudo da tribulação, e vamos ver apenas um panorama sobre como a Bíblia identifica esse período em várias passagens, né? Mas antes eu gostaria de ver com vocês esse texto de 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 a 21. Se você não pegou a Bíblia, se você não reuniu sua família, esse é o momento agora de aquietar o coração, de aprender do Senhor, de dedicar tempo ao Senhor, né? Encontraram? Amém? Misericórdia. Não dá para eu ouvir, mas espero que todos tenham dito amém. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual, referindo-se à palavra dos profetas, bem fazeis em estar atentos. O que é estar atento? Tá ligado. Vamos usar essa expressão, né, mais coloquial. Tá ligado. No acampamento de jovens do ano passado, parece que alguns irmãos estavam com um pouco de sono no estudo pela manhã, e o pastor disse: estão ligados? Aí ele batia a mão, né, para a pessoa se acordar, despertar, estar atento, estar percebido, né, sobre as profecias como uma luz. E ele está dizendo agora, fazendo uma comparação, que é a profecia para a nossa vida. A profecia, ela funciona como uma luz que alumia em lugar escuro. A escuridão, ela nos traz medo, nos traz incertezas, né? Nós não sabemos, nós tateamos, o irmão Marcos falou domingo passado pela manhã sobre ser luz, né? E a palavra de Deus, as profecias, elas funcionam como uma luz que alumia em lugar escuro. Ou seja, a pessoa que não tem o conhecimento profético, ele fica sem saber o que está ocorrendo. Estamos na tribulação? Não estamos? O que é isso? O que significa essas coisas? Por que eu sofro? Então, muitas vezes, esses pensamentos, ou seja, essa atitude diante dessa circunstância, é reflexo da falta do conhecimento do que a palavra de Deus diz acerca dessas coisas, né? E essas profecias, elas vão iluminando em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos
corações, até que seja tudo iluminado, tudo esclarecido. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? A profecia bíblica, para aquele que é atento a ela, se torna como um luzeiro na escuridão. No mundo em que a maioria não sabe o que está ocorrendo, seu destino, que acham que o fim do mundo se baseia em uma pandemia, que aqui acabou o mundo, o que conhece a profecia, ele está seguro, ele tem um conhecimento, uma luz que lhe dá garantias, né? Ele fica tranquilo. Interessante que quando não sabemos as coisas como elas serão, ficamos muitas vezes nervosos, né? Por exemplo, eu tive duas experiências de trabalho bem interessantes. Uma foi em relação ao telemarketing. Eu trabalhei um tempo no serviço de telemarketing e eu lembro que a gente passou por um treinamento antes. Esse treinamento visava a gente ter as condições de prestar um atendimento, ou seja, eles falavam o que era esse atendimento, quais eram as solicitações, como nós resolveríamos os problemas, como nós poderíamos consultar alguma coisa que nós não soubéssemos, de maneira que nós ficássemos tranquilos em relação àquele contato com a pessoa lá do outro lado da linha, né? Então isso faz com que as pessoas tranquilizem, ter um conhecimento acerca das coisas que vão ocorrer. É interessante que quando o instrutor falava, olha, talvez o cliente venha falar isso, né? Surge esse problema, então você vai por esse caminho e resolve. E quando isso ocorria, as pessoas que foram treinadas iam até o instrutor e diziam, realmente ocorreu isso da maneira que você falou, e agradecia, ou seja, de certa forma essa pessoa, por ter instruído, recebia glória, ou seja, ela revelou algo que aquelas pessoas poderiam aguardar e esperar, né? Então, à medida que se revela algo, a pessoa que revela, ela recebe glória, recebe reconhecimento, não é isso? Já em outra questão de trabalho, eu cheguei sem nenhuma instrução, sem nenhuma reunião, vai. Eu fiquei assim, o que é que eu faço, né? O que é que eu vou fazer aqui? Então, o sentimento de apreensão é bem maior em relação àquilo que você não foi avisado, né? A palavra de Deus nos diz que o Senhor antecipa as coisas que em breve hão de ocorrer. Se a gente for no texto de Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, ele diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então é por isso que nós devemos atentar à palavra profética. Por quê? Porque o Senhor revela através dessa palavra. O Senhor mostra aquilo que nós não temos condições de saber, né? Nós não temos condições de saber o futuro, mas o Senhor conhece o futuro, pois Ele é onisciente e Ele revela para os seus servos aquilo que necessitamos saber acerca do futuro. Isso é algo grandioso, é um privilégio tremendo que o Senhor nos dá, né? Mas por que o Senhor faz isso? Para que o seu nome seja glorificado, para que vejamos que como Ele é, não há outro, né? Uma das características da segurança, da confiabilidade da palavra de Deus são as profecias cumpridas, né? De maneira que isso difere de qualquer religião, de qualquer livro, de qualquer líder religioso. A Bíblia é o único livro que existe em profecias 100% cumpridas, né? De maneira que nós olhamos para isso, glorificamos a Deus e isso nos dá a segurança para olharmos as profecias futuras e depositarmos nossa confiança naquilo que o Senhor nos diz, na palavra dEle. Então, tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre, né? Por exemplo, num dado momento, quando o Senhor, através do profeta Isaías, vai falar aos gentios, aqueles que idolatravam, ele faz algumas perguntas, né?
No capítulo 41, versículo 23, ele diz: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois Deus. Ou seja, aqui é lógico que está se usando da ironia. Eles não tinham condições nenhuma de apresentar o futuro. À medida que pudessem apresentar o futuro, eles poderiam ser considerados como deuses. E como não existe outro Deus além do Senhor, então eles não tinham essa condição. Fazei bem ou mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Aí no versículo 26, quem anunciou isto desde o princípio, a fim de que o possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Então, aqui um aspecto extremamente importante acerca da profecia é que ela revela o caráter de Deus, de maneira que a gente deve ter uma atenção especial a isso, porque muitas vezes isso é negligenciado entre o povo de Deus. Pessoas que têm um pensamento diferente a gente coloca como um grau de menor importância acerca da profecia, mas a profecia revela o caráter de Deus, um Deus que não falha, um Deus que cumpre aquilo que Ele diz, um Deus que Ele é onisciente, onipotente e soberano sobre todas as coisas. De maneira que, quando olhamos e enxergamos as profecias, o caráter de Deus é revelado, a nossa confiança no Senhor é fortalecida, logo as nossas reações diante das circunstâncias são transformadas. De maneira que nós devemos atentar para as profecias e colocar elas num grau de importância elevado, atentar para aquilo que o Senhor diz, é a sua palavra que manifesta, né? Uma forma que Deus mostra ou se revela como sendo Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, a sua soberania, e um dos grandes motivos de descansar nele é o cumprimento profético, saber que nada foge do seu controle e saber que ele tem cuidado de nós, de fato nos dá paz, não é verdade? Imagina que esse Deus todo-poderoso, ele diz, eis que eu estou convosco. Você não sente paz e tranquilidade no seu coração em saber disso? Né? Que todos nós possamos descansar nessa realidade apresentada através do nosso Deus. Que nesse tempo de pandemia, vocês saibam que tem um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe e conhece todas as coisas, não só as futuras, mas as presentes, que enxerga aquilo que está encoberto ao homem. E ele diz, eis que eu estou convosco, eis que eu cuido de vocês, né? A profecia bíblica traz felicidade. Ser conhecedor das coisas que ocorrerão é um privilégio que aquele que não o negligencia desfruta deste prazer. Então a profecia é um privilégio que Deus nos concede, conhecer acerca do futuro, as coisas que em breve hão de ocorrer. Quando nós não tratamos isso com o modo devido, com a atenção devida, com o cuidado devido, nós negligenciamos e não desfrutamos aquilo que ela pode proporcionar. A gente se lembra quando criança, quando alguém chegava com uma novidade e compartilhava conosco, a gente se sentia privilegiado em saber que a pessoa compartilhou conosco. Isso ocorre também na nossa vida adulta, né? Quando nós somos, vamos dizer assim, confiáveis ao ponto de alguém revelar algo para a gente fica feliz em relação a isso, né? O Senhor, Ele revela aos seus servos as coisas que em breve hão de ocorrer. Um mundo que não sabe para onde vai, um mundo que não sabe um palmo adiante dele, nós temos nesse mundo o privilégio de conhecermos as coisas futuras, né? Por exemplo, Daniel, o profeta Daniel, foi revelado a ele 4 grandes reinos que passariam sobre o mundo, né? Você tem ali o reino
da Babilônia, você tem o reino medo-persa, você tem um reino grego, macedônico, você tem um reino romano. Então ele revela através de Daniel. Que privilégio é saber as coisas que vão ocorrer, né? Então o Senhor revela. Isso é um privilégio. Nós podemos ver isso em Apocalipse 22, versos 6 e 7. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Olha só, talvez o livro mais negligenciado da Bíblia, Apocalipse, por muitos, foi colocado com cuidado especial por Deus, né? Para demonstrar as coisas que em breve hão de ocorrer, né? Ele continua: eis que presto venho, bem-aventurado ou mais que feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aqui guardar tem um sentido de proteger, de resguardar, de manter firme, fiel a ela, né? A gente se lembra de Tiago, aqueles ouvintes esquecidiços, mas que a revelação do Senhor ela possa fazer morada, ela possa transformar a nossa vida. Mas bem, muito se fala sobre tribulação, né? Será que existe um período específico ao qual Deus retrata, né? Será que o Senhor nos poupa das tribulações, né? Se faz importante discernir estas coisas antes da gente entrar no assunto sobre tribulação. Em primeiro lugar, existe um ensino herético que você pode se deparar com ele na TV quando você liga. No período de pandemia, a gente é muito suscetível a ouvir várias coisas. E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, né? A gente pode estar ensinando hoje algo a você e tudo isso está sendo desconstruído em outro estudo que você tem tido. Então, se você quer se alimentar da palavra de Deus, peça sugestões ao seu pastor, a um irmão espiritual maduro, que ele vai poder lhe direcionar bons estudos, bons livros, né? Então, não apenas se alimentar, mas se alimentar daquilo que é bom, que é edificante. Então, a gente tem uma tendência muito grande de se alimentar, e às vezes aquilo que a gente se alimenta não é muito bom não, né? Então existe o ensino herético que fala que o crente não sofre. A gente pode se deparar, é só ligar a TV em certos canais, em certos horários, e você vai ver isso, né? Então tem esse ensino herético, né? A Bíblia está repleta de versículos. Se eu fosse elencar aqui vários, tem Filipenses, tem 1 Pedro, tem vários textos, Romanos, que fala sobre o sofrimento, que fala sobre o propósito do sofrimento, que fala que nós passaremos por aflições, passaremos por sofrimento, que Deus tem um propósito no sofrimento, que o sofrimento é um privilégio, né? Padecer. Então, esse ensino é herético. Primeira coisa, nós passaremos por tribulações na nossa vida, passaremos por dificuldades na nossa vida, passaremos por aflições, mas em tudo somos mais que vencedores, né? Tem de bom ânimo, a Bíblia nos diz. Também existe o sofrimento que é resultante de um mundo e de uma natureza caída. Existe o sofrimento devido ao nosso crescimento espiritual, nosso amadurecimento, crescimento porque servimos ao Senhor, porque temos fé no Senhor, mas também existe o sofrimento que é fruto ou resultado de um mundo caído, é resultado de uma natureza caída que possuímos, que isso está relacionado à doença, está relacionado à tristeza, está relacionado a muitas coisas. Então existe esse tipo de sofrimento também, que estamos suscetíveis a ter, né? Entretanto, tendo dito isto, isso é o sofrimento que podemos passar por eles e possivelmente passaremos, inclusive isso, pandemia,
é um dos sofrimentos que nós podemos passar, nós não estamos isentos, nós podemos ter a doença, então é algo que é passível de ocorrer na nossa vida. Entretanto, a palavra de Deus nos fala de um tempo específico como sendo um período mais severo na história. E interessante, lá no final eu vou dizer dessa explicação, que tipo de sofrimento e qual o propósito desse sofrimento, se nós vamos estar passando por esse sofrimento ou não. É lógico que nos estudos mais posteriores a gente vai poder destrinchar isso de maneira bem melhor. Entretanto, eu tenho por obrigação não encerrar o estudo sem dizer isso, para que você não saia daqui com um pensamento errado. Alguns textos nos falam de um período específico de sofrimento, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você atentasse é sobre um período específico de sofrimento, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 21, e em Marcos capítulo 13, versículo 19, eles falam de um mesmo discurso de Cristo acerca do tempo de tribulação. Tanto Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, como Mateus capítulo 24, ele fala sobre o mesmo evento, sobre a mesma fala, cada um enfatizando determinadas coisas específicas que Cristo falou, e quando você junta tudo, você tem uma compreensão melhor. Lá em Mateus 24, 21 diz: porque haverá, ele põe no futuro, então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, ele fala de um período específico e fala que nada antes, desde a criação do mundo, ocorreu como aquilo, e nada que ocorrerá depois será como aquilo. Aí você pensa assim, bem, Cristo está falando isso há 2000 anos atrás, né? O que foi que ocorreu antes? Você se depara logo com a história de Noé, por exemplo, em que toda a humanidade foi destruída por água, e apenas a família de Noé sobreviveu com a arca e os animais, e ali puderam reiniciar a população, o povoamento da terra. Aí você pensa assim, a Bíblia está dizendo que ocorrerá uma coisa pior do que isso? Sim, a Bíblia está dizendo que ocorrerá uma coisa pior do que isso, do que o dilúvio, né? Olha só o que ele diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, né? Será que isso aqui que nós estamos vivendo é esse período? Claro que não é, né? Marcos 13:19 diz: porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então ele repete o que Mateus está dizendo. Jeremias capítulo 30, versículo 7 também fala de um período específico de dificuldade. Olha o que ele diz assim: porque aquele dia é tão grande que nunca houve outro semelhante. Se Marcos está dizendo que haverá um dia que nunca ocorreu antes nem depois, e agora Jeremias está dizendo que haverá um dia que nunca houve semelhante a ele, eles estão falando obviamente do mesmo período. Só que aí ele retrata especificamente: é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Porque é um período de angústia, e a gente vai ver os propósitos disso, né? Então guarda aí. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o arcanjo, né, o grande príncipe, um anjo do Senhor, o anjo, né, do Senhor no sentido de pertencer ao Senhor, mas não é o anjo do Senhor, que é Cristo pré-encarnado. Mas aqui se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta a favor dos filhos do teu povo, falando em relação a Israel, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Obviamente ele está falando especificamente sobre Israel, né? Então haverá um tempo que nunca houve, ou seja, Jeremias, Daniel, Marcos e Mateus está falando do mesmo período. Joel capítulo 2, versículo 2 diz: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ou seja, se nunca ocorreu antes, se nunca ocorreu depois, algo parecido com aquilo. Então Joel também fala desse mesmo período. Então a Bíblia deixa claro que haverá um tempo específico de tribulação, de dificuldade, a qual nunca ocorreu antes. Quando a gente vai olhar a descrição disso em Apocalipse, esse período de tribulação, a Bíblia fala que as pessoas procurarão a morte e não a acharão. Só para você ter ideia desse tempo, né? Bem, você se pergunta agora, a igreja vai estar aqui? Os sinais que falam lá em Mateus 24, que nessa sequência dos estudos das quartas-feiras a gente vai poder destrinchar todo o texto de Mateus 24. Esses eventos que transcrevem em Mateus 24, nós iremos passar por esse período de grande tribulação, ao qual falou o profeta Daniel, né, do homem da iniquidade e tudo. Essa tribulação, a igreja passará por ela? Bem, a Bíblia nos diz que não. Por quê? Porque o Senhor poupa os crentes do sofrimento? Não. Então por quê? Porque o Senhor não nos destinou à ira. Esse período é um período em que Deus derramará a sua ira sobre a terra. E esse período tem dois propósitos específicos, e entender esses propósitos é extremamente importante para a gente entender os próximos estudos das quartas-feiras. Primeiro propósito, ou primeira razão específica, é castigar a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 fala que haverá um tempo de provação sobre todos que habitam na terra, né? Então será um tempo de provação, é um tempo de julgamento de todos os povos, né? Então esse seria o primeiro propósito. O segundo propósito a gente observa até no texto de Jeremias também, né? Que a gente leu. Será um período da angústia de Jacó. Quem é Jacó? É Israel, né? Esse período tem como propósito preparar Israel para se encontrar com o Salvador. E aí a gente vai ver grandes profecias, por exemplo, Zacarias, que fala que os judeus olharão para aquele que transpassaram, ou seja, Cristo, morto e ressurreto, e prantearão como quem pranteia pelo unigênito. A Bíblia fala em Zacarias que 2/3 dos judeus serão mortos, e 1/3 será resguardado, protegido, para entrar no reino milenar, né? Então, existe esse propósito. Estamos na grande tribulação de Mateus 24? Não, mas vamos ver isso mais detalhado de maneira futura. O objetivo, entendermos hoje, é que o Senhor revela para que nós estejamos cientes das coisas, para que nós não sejamos como um menino que é levado por qualquer vento de doutrina, de falas. A pessoa diz: eita, estamos na tribulação. Eita, é mesmo, né? A Bíblia fala sobre essas coisas, né, que estão ocorrendo. Não, nós não estamos, né? Eu gosto muito desse ensinamento acerca da preparação do teatro, né? É um ensinamento do pastor Timóteo acerca de sinais. Por exemplo, Mateus 24, você tem algumas expressões de coisas que se passam hoje, embora ele fale de um período específico, né?
guerras e rumores de guerras, pestes, várias coisas, terremotos e tudo. E isso sempre existiu na face da terra, né? O que vai ocorrendo é uma intensificação, né? O fato de existir algumas coisas pertencentes a um evento não quer dizer que estamos no evento, mas quer dizer que o evento está se preparando para ocorrer. E como é que a gente utiliza a linguagem do teatro? Por exemplo, existe o figurino, existe o cenário, existem os atores. Para que inicie a encenação, é primeiro necessário montar o cenário, levar as vestimentas, levar os atores terem ensaiado, é necessário toda a formulação, preparação das luzes, preparação do som. Então, quando a gente vê as coisas se formando, a gente diz assim, opa, um aspecto do teatro já está pronto, um outro aspecto está chegando, ou seja, está próximo. Então, essas coisas que ocorrem é a formulação de um cenário, mas ainda não é a peça principal, né? A gente vai ver a partir do texto, de alguns textos, que algumas coisas são necessárias para que isso ocorra. E uma dessas coisas é aquilo que nós já vimos, o arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento da igreja, essas coisas irão ocorrer. Estaremos no céu com o nosso bendito Salvador, recebendo aquilo que tivermos feito por meio do corpo. E aqui na terra haverá um julgamento sobre a terra, a ira do Senhor será derramada e haverá um período de angústia para Israel. Então o Senhor volta sua atenção para a nação de Israel. Ok? Que privilégio saber dessas coisas. Que privilégio saber aquilo que o Senhor tem providenciado, as coisas que em breve hão de ocorrer, para que a gente não esteja alheio a essas coisas, para que a gente não seja enganado por qualquer vento de doutrina. Então Deus abençoe vocês, que possamos agradecer ao Senhor pelo privilégio de ser participante, no sentido de compreender as coisas que em breve hão de ocorrer. Amém? Agora vamos para o nosso tempo de oração. Os irmãos da igreja terão a oportunidade de ir lá no grupo colocar seus pedidos, agradecimentos. E você que está em casa, que não faz parte da IBR Alto Branco, você pode reunir também a sua família para que você possa orar, colocar os pedidos, agradecimentos desse tempo com o Senhor, tá bom? Então Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite e uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos agora para o nosso tempo de oração. Deus abençoe e boa noite. Graças a Deus, irmãos, iremos cantar uma música chamada Vigiar e Orar, e no 162 do cantor Gustavo. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. No dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar,
cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só por Jesus em comunhão constante é que fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Amém? Tudo que existe veio da palavra do Senhor. Cada ser, detalhe, traço Ele mesmo desenhou. Tudo Deus criou para seu louvor, da sua glória rastros nos deixou. Ele fez da criação canção que expressa o seu louvor. Posso ouvir na imensidão do céu as aves a cantar. Vejo lindas árvores que ao vento estão a farfalhar. São tão belos o rugir do mar e os celestes astros a brilhar. Ao seu Criador a criação está a celebrar. Toda a vasta criação vem render-lhe adoração. De belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor,